Estamos dando início agora a uma segunda série no nosso canal sobre entender as diferenças entre as diferentes igrejas cristãs. Falamos sobre a história dessas igrejas, como elas surgiram, como elas chegaram até nós, na série anterior, chamada Evangélicos no Brasil. Então hoje nós vamos falar sobre o nome dessa série é Entendendo as Diferenças. Para se entender as diferenças entre as igrejas, nós temos que discutir os pré-requisitos, o que vem antes, os prolegômenos, o que faz com que essas igrejas se tornassem diferentes. Ora, existe um conceito teológico chamado em inglês Rule of Faith, ou regras de fé. O que são as regras de fé? Para se entender por que essas igrejas se desenvolveram de uma maneira diferente, nós precisamos entender as regras de fé, ou seja, que delimitaram e nortearam a base do conhecimento e da instrução e da crença de cada uma dessas igrejas. Basicamente é o seguinte: se você parte de um pressuposto ou de um pré-requisito diferente, você vai chegar fatalmente a conclusões diferentes. Então, esses pré-requisitos, essas bases diferentes das diferentes igrejas cristãs, da onde vem a fé, como a fé chega até nós, como nós devemos viver a fé, é o que vai causar, em última análise, as diferenças, ou pelo menos como nascem as diferenças nessas diferentes igrejas. Existem regras de fé nas igrejas, ou seja, no que as igrejas se baseiam para determinar no que elas acreditam, como elas agem, como elas cultuam, etc. Como elas são igreja, como se faz igreja. Essas regras de fé, basicamente, historicamente até, eram três. A Bíblia como fonte, a Santa Tradição como fonte e o magistério ou ensino da Igreja como fonte. Eu vou expandir essas regras de fé e vocês vão entender por quê. Eu vou adicionar a Bíblia, a tradição e ao magistério da Igreja a revelação do Espírito Santo e o magistério do pastor da Igreja. Então, vão haver 5 regras de fé e vamos ver como cada corrente do cristianismo adotou essas 5 fontes como base doutrinária de comportamento e de como ser igreja nas diferentes correntes cristãs. Vamos começar não cronologicamente, mas da mais simples para a mais complexa, daí fica mais fácil entender. Nós falamos na série anterior da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante tem um lema, que é sola scriptura, somente a Escritura. Para os protestantes, a regra de fé a ser seguida é a Bíblia. Ponto. Nós não vamos considerar como regra a tradição da igreja, embora exista influência da tradição da igreja. Nós não vamos considerar o magistério da igreja, embora existam ensinos da igreja. Nós não vamos considerar a revelação do Espírito Santo para esse grupo e nem o magistério do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo, ou seja lá como ele queira se chamar. Então, para os protestantes, para ficar mais fácil, é a Bíblia
que diz como nós devemos ser cristãos. E só. Existia um dito antigo, não sei se ainda se diz, no Brasil, que dizia a Bíblia, só a Bíblia e toda a Bíblia é a religião dos protestantes. Então, protestantes, pelo menos históricos, consideram que a única fonte de conhecimento de Deus, a única regra de como ser cristão é a Bíblia. Existe um segundo grupo, que é os ortodoxos, ou a Igreja Oriental. Quando eu digo oriental, é a leste de Roma. Eu incluo aqui as igrejas ortodoxas orientais e as igrejas ortodoxas como a grega, antioquina, etc. Da tetrarquia, originalmente. Para essas igrejas, além da Bíblia, a tradição estipulada até o Sétimo Concílio Ecumênico, e nada mais adicionado a isso, ou seja, no ano 700 e pouco, 685 para ser mais preciso, é o que conta. Então, eles acreditam que para se interpretar a Bíblia, dever-se-ia seguir os preceitos, conceitos, estudos e palavras dos chamados pais da Igreja e as determinações dos concílios ecumênicos, ou seja, concílios mundiais. Nós tratamos disso no primeiro vídeo da outra série, começando com Niceia, depois Constantinopla, etc. Então, esses concílios, suas tradições, as tradições orais escritas da Igreja, até o final do Sétimo Concílio Ecumênico, Concílio Mundial, é a tradição da Igreja para os ortodoxos. Para os ortodoxos, eles não veem o que eles chamam dessa santa tradição como algo que cresce, expande ou muda. Ela é fixa. A tradição ajuda a interpretar a Bíblia. Então, a Bíblia é interpretada pela tradição até o Sétimo Concílio Ecumênico, e aí encerra o papel da tradição, ou a adição de novos conceitos à tradição, são as regras de fé dos ortodoxos ou dos cristãos orientais. Na Igreja Católica Apostólica Romana, existe uma terceira regra de fé. Além da Bíblia, que é utilizada por protestantes. Além da Bíblia e da tradição até o Sétimo Concílio Ecumênico, que é utilizada pelos ortodoxos. A Igreja Católica adicionou o magistério da Igreja. O que isso significa? Magister quer dizer mestre em latim. Então, significa que os ensinos da Igreja, mais a tradição e mais a Bíblia, são as fontes de fé da Igreja e que norteiam o comportamento, a crença, etc., da Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, o magistério da Igreja é o mais importante. A autoridade da Igreja é que dá autenticidade à interpretação à palavra de Deus. Ou seja, o que é tradição, como deve ser lida, o que é a Bíblia, como deve ser lida, é o ensino da Igreja que determina. Em outras palavras, existe a Bíblia, como para os protestantes, existe a Bíblia e a tradição, como para os ortodoxos, mas existe ainda a Bíblia, a tradição e o ensino da Igreja. Só que para a Igreja Católica, o ensino é o mais importante. É impossível conhecer a Deus só pela Bíblia, senão você seria protestante, ou pela Bíblia e pela tradição, senão você seria ortodoxo. Mas o ensino da Igreja é que vai lhe dizer como ler a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer, e a tradição.
Só que para os católicos a tradição é viva e mutável, ela vive expandindo. Ela não é fixa. Por exemplo, a doutrina do purgatório veio depois do Sétimo Concílio Ecumênico, ou seja, os protestantes não aceitam a existência do purgatório, os ortodoxos não aceitam a existência do purgatório, porque ele é pós-Sétimo Concílio Ecumênico, mas os católicos sim, porque a igreja assim ensina. Existe na tradição essa expansão eterna, vai sempre adicionando de como devem ser interpretadas a tradição da igreja e a Bíblia. Então, uma interpretação de hoje pode ser diferente da que era há 500 anos, como, por exemplo, o purgatório. Não existia antes. A igreja ensina que Maria foi concebida sem pecado. Nem os ortodoxos, nem os protestantes aceitam esse fato, mas a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que é assim. Então, até agora, nós temos os protestantes que utilizam a Bíblia como única fonte de regra de fé e prática. Os ortodoxos utilizam a Santa Tradição até o ano 700 por aí, e depois acabou, fixou, eles utilizam, mas nada foi acrescentado, mais a Bíblia. E os católicos romanos acreditam que a instrução ou ensino da igreja sobre a tradição e a Bíblia é o que vale como regra de fé e prática. Isso é o que tem sido falado até 1800 e pouco. Com o advento do pietismo, que nós conversamos no quarto vídeo da série, do pentecostalismo e do neopentecostalismo no quinto vídeo da série anterior, Evangélicos no Brasil, chamava a série, existem mais duas possibilidades de fontes de fé. A igreja pentecostal acredita, como os protestantes, porque vieram deles, que só a Bíblia é a fonte e regra de fé. Mas, na verdade, as revelações e profecias do Espírito Santo também se tornam fontes de fé, regras de fé, para os pentecostais. Então, os pentecostais não são mais como os protestantes que só aceitam a Bíblia. Eles aceitam a Bíblia e mais as revelações e profecias do Espírito Santo. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo é uma verdade pentecostal. É um fato, é um jeito de viver a fé. Todo crente tem que ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, que é a prova de que você foi batizado pelo Espírito Santo. Isso é tipicamente pentecostal, não existe no resto da igreja. Em 2000 anos ou mais de 2000 anos de história, isso nunca foi condição para ninguém. Passou a ser a partir dos movimentos da Azusa Street em Los Angeles com o pastor Simon. Então, para os evangélicos pentecostais, vale a Bíblia, não vale a tradição, não vale o ensino da igreja, mas vale a revelação e as profecias do Espírito Santo. E o que advém disso, como, por exemplo, o batismo do Espírito Santo, o falar em línguas, a cura, etc. Mas existe o último grupo, que são os neopentecostais, aonde existe uma terceira regra de fé se comparado com os pentecostais, que é o magistério, dessa vez não da igreja, como na Igreja Católica Apostólica Romana, não do Papa, mas, vamos dizer assim, do seu Papa particular, do seu pastor, do seu apóstolo, do missionário, do bispo, ou como eu me referi no último vídeo da série anterior, do dono da igreja. Por exemplo, é necessário para um neopentecostal
crer na Bíblia. É necessário para um neopentecostal falar em línguas, mas não é tão importante. Mas é necessário para o neopentecostal seguir as orientações do chefe da igreja, do dono da igreja. Por exemplo, Igreja Universal, o que o Edir Macedo diz é lei. Na igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, o que o pastor Malafaia diz é lei. E a que ponto vai essa lei? Vou dar um exemplo prático dos dias de hoje. Todo cristão, todo evangélico deve acreditar que o ex-presidente Bolsonaro é a salvação e que Lula, o atual presidente, é a encarnação do diabo. Isso é o que diz o pastor Malafaia, em outras palavras. E se você for da igreja dele, isso é lei. Não tente falar a favor do Lula dentro de uma Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Provavelmente você não vai conseguir ficar dentro da igreja por 5 minutos. Então, essa palavra do pastor, do missionário, do dono da igreja, passa a ser uma regra de fé. Então, resumindo, e eu vou pôr um quadro para vocês, os protestantes históricos têm a Bíblia como regra de fé. Os ortodoxos têm a Bíblia e a Santa Tradição, insisto, até o Sétimo Concílio Ecumênico, no ano 680, por aí. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição, mas, acima de tudo, o ensino da igreja, com dogmas, com decisões ex cátedra do Papa, com a infalibilidade papal, etc. Os pentecostais têm a Bíblia, como os protestantes, não têm a tradição, não têm o magistério da igreja, mas têm uma espécie de magistério do Espírito Santo, ou a revelação e as profecias pelo Espírito Santo são regra de fé, sim, na igreja pentecostal, declarando explicitamente ou não esse fato. E para os neopentecostais, existe a Bíblia, a revelação do Espírito Santo em grau menor, mas a vontade e os decretos do pastor, dono da igreja que você frequenta, se for neopentecostal. Lembra, toda igreja neopentecostal é uma igreja com dono e sucessão hereditária, basicamente. Então, se a gente não souber as regras de fé de cada igreja, nós não vamos entender por que se batiza criança ou não, como se batiza, qual é a Santa Ceia, a presença de Cristo na Santa Ceia, como é o ministério ordenado, ou como se ordena pastores, presbíteros e diáconos, se for o caso. Ou seja, nada de como a vida da igreja é tocada e no que os crentes dessas igrejas ou dessa família de igreja acredita, poderá ser entendido se nós não soubermos as regras de fé dessas igrejas. Eu vou deixar aqui um gráfico para ficar mais fácil o entendimento sobre essas regras de fé. E a partir da próxima reunião, nós vamos começar a falar da Santa Ceia, do batismo, do governo da igreja e assim por diante. Eu agradeço a vocês, eu tentei fazer um vídeo mais conciso dessa vez, mas esses conceitos eram necessários para o entendimento que virá daqui para frente. Eu adoraria que vocês se inscrevessem no canal, como eu disse, não é monetizado, não ganho nada com isso, mas ajuda na divulgação. Qualquer dúvida, por favor, mandem perguntas por e-mail ou no corpo do vídeo e espero tê-los comigo na próxima reunião. Que Deus os abençoe e sei que vai ser polêmico, mas eu sei também que é necessário para que a gente se proponha a entender quem são esses diferentes grupos de cristãos no mundo hoje e no que acreditam. Abraço a todos, até a próxima.